very much. Uma igreja ou um culto? Essa é a pergunta que muitos se fazem quando o assunto é a cientologia. Existem cerca de 10 mil religiões pelo mundo todo, cada qual com as suas particularidades, defensores e críticos. Mas, se tem uma que chama a atenção desde sempre, é a cientologia. Por ter muitas informações controversas ligadas a esse grupo, principalmente por ser um ambiente muito restrito, sempre que alguma suposta informação sobre eles é divulgada, rapidamente se torna um assunto muito comentado. No entanto, a maioria dos temas que são supostamente ligados a esse grupo levantam mais dúvidas do que esclarecem. Desde envolvimento com famosos até polêmicas recentes, a cientologia continua a existir, revelando suas verdadeiras intenções apenas para os mais próximos. Porém, por mais que tentassem esconder esses pormenores, muitos de seus segredos foram revelados. E é tudo isso que vamos descobrir agora, aqui no Biografia do Crime. História da cientologia. A cientologia não é conhecida como a religião dos famosos à toa. Tom Cruise, Elizabeth Moss, John Travolta e Michael Peña são alguns dos artistas que fazem parte da organização. O que torna todo esse assunto um tabu é que essa igreja recebe muitas críticas e não é de hoje. Algumas pessoas afirmam que a cientologia nem mesmo é uma religião. Durante anos, detalhes do que aconteciam em reuniões com os membros foram mantidos em segredo, o que deu uma aura mística a toda essa história. Tudo começou em 1950, quando o escritor L. Ron Hubbard fundou a cientologia. Ele escreveu muitos livros que eram vistos por alguns como não ficção, mas para outros eram fantasia. Com base no conteúdo de seus livros, a religião foi criada. Apesar de muitos fãs, não faltam críticos a tudo o que Hubbard e, posteriormente, os seguidores de sua crença afirmam que é verdade. Dianética, a moderna ciência da saúde mental. Dianética, a evolução da ciência e ciência da sobrevivência são alguns dos livros que falam mais sobre a religião. Pelo que é divulgado, a cientologia reúne crenças do hinduísmo, budismo e cristianismo. Os seguidores acreditam na imortalidade e que podem evoluir até atingir um estado de iluminação. Essa evolução espiritual, ainda segundo as crenças da religião, ocorre em várias vidas e o ser espiritual é chamado de Tetan. O objetivo final dos seguidores é atingir a iluminação espiritual e a liberdade. Os adeptos também acreditam que as pessoas têm habilidades e poderes intrínsecos, que podem ser despertados quando comportamentos indesejados e desconfortáveis forem excluídos de suas rotinas. É feita uma espécie de entrevista a todos que ingressam nessa religião, na qual detectores de mentiras são usados e exames são feitos. No entanto, conforme a internet se popularizou, foi se tornando cada vez mais difícil manter tudo em segredo. Pois todo mundo sabe que, uma vez na internet, uma notícia, imagem ou vídeo existe para sempre, não importando os esforços que sejam feitos para removê-los. E é por causa disso que, hoje em dia, sabemos de relatos perturbadores de pessoas que já fizeram parte da cientologia. Tom Cruise é reconhecidamente um dos membros mais influentes da cientologia. Ele sempre defende que ela é algo benéfico em sua vida. Ele declarou que é uma bela religião, que sem ela ele não seria quem é, e que é muito orgulhoso. Considerando que Cruise é um dos atores mais famosos, admirados e ricos do mundo, ouvir dizer que sem a cientologia ele não seria quem é algo, no mínimo, impressionante. Elizabeth Moss, atriz mais conhecida pelo filme O Homem Invisível e pela série O Conto de Aia, já declarou numa entrevista que a cientologia é um lugar aberto para quem quer aprender mais sobre a doutrina. Críticos da cientologia. No entanto, enquanto membros defendem que a cientologia é um lugar incompreendido e que, na verdade, não é assim tão diferente de algumas religiões, que só parecem esquisitas aos olhos de quem olha de fora, também existem aqueles que têm opiniões diferentes e que defendem que o lugar é um verdadeiro inferno.
Muitas pessoas que já saíram da cientologia afirmam que não é nada maravilhoso e elucidador como alguns membros afirmam. Trouxemos aqui para o canal o caso de Danny Masterson, ator que foi condenado à pena máxima permitida, 30 anos, após mulheres o acusarem. Esse ator foi um membro influente da cientologia durante muito tempo e, segundo as suas vítimas, o poder dele era tanto que foi capaz de silenciar uma quarta vítima que também tinha acusado ele. Na época que essa mulher tentou denunciar Danny sem sucesso, a atriz Leah Remini disse que os cientologistas foram os responsáveis por encerrar as investigações policiais. Os membros da cientologia negaram as acusações e, conforme veremos ainda neste vídeo, não foi a única vez que denúncias foram feitas e a igreja negou tudo. Leah foi membro da Igreja da Cientologia de 1979 até 2013. Durante toda a sua infância, ela conviveu nesse meio. Porém, na fase adulta, a mulher se tornou crítica da organização e processou a igreja e seu atual líder, David Miscavige. Além disso, Leah se tornou conhecida como a pessoa que expôs supostos segredos da cientologia, já que ela também é co-criadora, produtora e apresentadora da Scientology and the Aftermath, série documental que explora a influência da igreja na vida de ex-membros. Outro documentário famoso por expor os supostos segredos da igreja é o Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, na tradução literal, esclarecendo Cientologia e a prisão de crença. Esse foi o projeto baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo vencedor do prêmio Pulitzer, Lawrence Wright. Neste documentário, Hubbard é acusado de maltratar a sua segunda esposa e mentir sobre um histórico no exército dos Estados Unidos. Ele também teria criado a cientologia apenas com o objetivo de ganhar dinheiro. As denúncias não param. Segundo o documentário, o único motivo da cientologia ser uma religião é uma manobra engenhosa para driblar os impostos. A organização não paga impostos há décadas e estaria devendo milhões de dólares a autoridades. David Miscavige teria pressionado o IRS americano, algo equivalente à Receita Federal aqui no Brasil, para tornar a cientologia uma entidade religiosa. Após conseguir isso, em 1993, a cientologia se tornou isenta de pagar impostos. O documentário afirma que Hubbard conseguiu esse status para a religião com perseguição a funcionários da IRS e entrando com mais de 2.000 ações judiciais contra essas pessoas. A cientologia teria atingido então o patrimônio de 1,5 bilhão de dólares. Esse é um assunto polêmico, já que, diferente dos Estados Unidos, em outros países, como a França, a cientologia é vista como uma seita. Mas as controvérsias envolvendo essa religião não param por aí. Mas, antes de seguirmos com mais relatos que vão te surpreender, considere deixar um valeu demais para ajudar na continuidade e crescimento do canal. Pânico e chantagens. Segundo o documentário, o motivo de muitas pessoas continuarem na cientologia e sempre que possível defendê-la em público é o medo. Algumas pessoas temem que, ao sair da igreja, segredos sejam expostos e esse seria o caso de John Travolta. Os membros da religião seriam submetidos a sessões regulares de confissões, na qual os segredos íntimos deveriam ser revelados, tudo no intuito de uma possível cura de dores e traumas. Porém, todas essas confissões ficariam gravadas e seriam usadas como forma de chantagear as pessoas que planejavam sair ou que ficassem insatisfeitas com algo promovido pela igreja. Nos anos 2000, John Travolta até estrelou o filme A Reconquista, que foi inspirado nas obras de Hubbard. Quem permanece na cientologia também precisa cortar laços com amigos e familiares que não fazem parte da religião, praticamente tendo as pessoas da cientologia como únicas amigas. Nesse ponto entra em cena a Sea Org, organização marítima ligada à cientologia. O que acontece é que todos que trabalham nessa frota de barcos receberiam uma mixaria como pagamento. Algo assustador aconteceria com as pessoas que desobedecessem às regras deste trabalho forçado. Elas seriam mantidas em um conhecido como o buraco, sofreriam abuso físico e psicológico.
Já a força do projeto de reabilitação possuiria campos de internação e as pessoas que não cumprissem as expectativas da organização seriam levadas para lá e precisariam trabalhar sem descanso. Uma suposta ex-membro da Cientologia fez declarações estarrecedoras. Ela disse que foi obrigada a realizar o forçado enquanto estava distante. Então, ela teve seu elevado e abandonado doente em um lugar imundo e cheio de moscas. Nem as crianças seriam poupadas nessa igreja, já que começariam a trabalhar ainda durante a infância. Os membros eram aconselhados a não engravidar, mas, se isso acontecesse, eram aconselhados a romper a gravidez. Adeptos enganados. Mas por que as pessoas se sujeitariam a entrar numa religião tão abusiva? É algo que todos se perguntam. Bom, ainda segundo o documentário, os detalhes da religião não seriam revelados todos de uma vez, e sim aos poucos, apenas após os adeptos pagarem dinheiro para obtê-los. Para se tornar alguém influente em um cargo alto e de respeito, as pessoas teriam que pagar durante anos, e apenas quando fizessem várias contribuições em dinheiro é que conseguiriam acessar documentos escritos pelo próprio fundador da religião. Supostamente, nesse livro estaria a história de Xenu, um ditador galáctico que trouxe milhões de pessoas à Terra em naves espaciais há 75 milhões de anos. As informações sobre Xenu não são tão divulgadas, afinal, são algo de imenso valor para os adeptos da religião. Em resposta a esse documentário, a Igreja da Cientologia disse que tudo se trata de uma propaganda preconceituosa e que está construído sobre falsidades inventadas por mentirosos confessos. Crime ou represália. Outro caso que causou enorme controvérsia foi o julgamento do cineasta Paul Hughes. Ele foi acusado de estupro pela assessora Haley Brist e o crime teria ocorrido em 2013. Porém, Hughes disse que a relação foi consensual e que tudo se tratava de uma represália da Cientologia, religião que ele tinha abandonado após fazer parte por 35 anos. Ele declarou: A Cientologia é muito bem-sucedida em destruir seus inimigos sem deixar uma única impressão digital para trás. Por fim, Hughes foi condenado a pagar $7,5 milhões em indenização. Até hoje, sempre que o assunto Cientologia é citado, as reações são diversas. Algumas pessoas encaram com bom humor, outras com medo e muitas a defendem. Qual a sua opinião sobre esse assunto tão complexo? Comente, pois vamos adorar ler. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.